Y yo quería invitar a nuestra amiga de las Islas de Arriba, que es como se llamaba antes, Madeira. Estaban las Islas de Arriba, ahora Madeira, y las Islas de Abajo, Cabo Verde. Entonces, Ana... Bernardo Salgueiro es investigadora de la Universidad de Madeira y del Centro de Investigaciones y Estudios Regionales y Locales del Núcleo de Investigación Tratuario Recursos para la Historia de la Cultura Madeiriense. Entonces, ella todavía no lo sabe, ni tampoco Ana Mafalda y Joao, nuestros amigos de las Islas de Abajo, de Cabo Verde, ¿no? Pero yo espero que de esto salga una colaboración entre nuestros archipiélagos, de tal manera que, por ejemplo, en diciembre hay una conferencia internacional de fotografía en Funchal, en Madeira, y claro, estamos haciendo cosas parecidas, en unas islas y en otras, ¿no? Y como somos más parecidos de lo que nos creemos, y no es más que darse un viaje a Madeira o a Azores o a Cabo Verde, mi idea es que proponerle durante estos días, ya lo hablaremos con detalle, el organizar a partir de los próximos años una jornada de fotografía de la Macaronesia, que luego sucesivamente puedan ir un año celebrándose en un archipiélago, al año siguiente en otro, y así, ¿no? Esa es la forma de darte la bienvenida. Y... Ana, adelante. Okay. ¿Puedo quitar sí, la quítate el máscara? bozal, sí. Ay, bueno. Buenos días. Empiezo hablando un poquito en castellano, pero mi ponencia será en portugués porque mi portuñol no es muy bueno. Muchas gracias, Gabriel. Es con mucho gusto que estoy aquí. Mi ponencia, passa a português, a minha comunicação tem este título, Souvenir of Madeira, a fotografia no bilhete postal ilustrado e a remediação de paisagens insulares. Começo por destacar neste meu título o jogo com os títulos dos dois objetos de análise que decidi trazer até vós e que nos remetem para a questão da memória, que já foi aqui hoje subejamente abordada, referida. Refiro-me a duas coleções de bilhetes postais ilustrados de épocas distintas, criados a partir de fotografias que, de formas talvez bem distintas, representam a Madeira. Em primeiro lugar, um conjunto de 4 álbuns ou cadernetas da série Souvenir of Madeira, editadas pela empresa Bazar do Povo no Funchal, na transição do século XIX para o século XX, com recurso à impressão fotomecânica e à manipulação da cor com recurso à cromocolotipia, nunca consigo dizer esta palavra, cromocolotipia, coleções hoje conservadas no Arquivo e Biblioteca da Madeira, 4 álbuns de bilhetes postais ilustrados, editados e comercializados num tempo em que a Madeira, por um lado, ainda sob a influência dos valores românticos, de questionação identitária e abraços com diversas crises ignoradas ou não resolvidas por Lisboa, a capital do então Reino, assistia à emergência de movimentos autonomistas e regionalistas. E, por outro lado, um tempo em que a Madeira descobria na indústria turística, em amplo crescimento na ilha desde o princípio do século XIX, uma hipótese de resposta para os problemas socioeconómicos que a afetavam, necessitando para isso de se modernizar, acompanhando também as novas tecnologias e as novas formas de comunicação e divulgação propagandística a que recorriam as principais instâncias turísticas suas concorrentes. Depois, o segundo objeto que aqui trago, uma coleção de bilhetes postais ilustrados produzidos no âmbito de uma exposição coletiva de arte contemporânea, realizada em 2013 no Funchal e intitulada Labirinto da Memória.
As matrizes fotográficas dos postais ilustrados que integram esta segunda coleção, esta coleção também intitulada Labirinto da Memória, são, portanto, fotografias dos trabalhos visuais dos 19 artistas contemporâneos que integraram a exposição homónima, promovida num período em que a ilha tinha experienciado vários desastres ditos naturais. A 20 de fevereiro de 2010, uma grande aluvião que destruiu parte significativa da cidade do Funchal, contabilizando-se à data e por toda a costa sul da ilha mais de 40 mortos, 8 desaparecidos, 120 feridos, 200 desalojados, 800 habitações com danos graves e um prejuízo de cerca de 1,4 bilhões de euros. E no verão desse mesmo ano, 2010, e de novo no verão de 2012, 2 incêndios florestais de grandes proporções e com causas desastrosas e traumáticas para as comunidades insulares. A decisão de trabalhar estas 2 coleções de postais ilustrados de matriz fotográfica prendeu-se com a feliz coincidência de ter recebido o convite de Gabriel, mais ou menos quando iniciava a minha colaboração no Centro de Estudos de História do Atlântico, onde presentemente estou a trabalhar, integrando a recente linha de investigação, fotografia, postal ilustrado e cinema, narrativas, representações e memórias insulares. E penso que é por aqui, se calhar, que conseguiremos falar melhor Lagata. Uma linha de investigação criada, sobretudo, com o propósito de desenvolver pesquisa sobre o riquíssimo património de cultura visual da Madeira, muito dele à guarda do Arquivo e Biblioteca da Madeira, instituição que, nos últimos anos, tem vindo a apostar na digitalização e disponibilização pública desse acervo, nomeadamente das coleções de fotografia e de bilhetes postais ilustrados e, espera-se, no próximo ano, a partir do próximo ano, também do cinema. Destacamos aqui o acervo, dentro deste acervo, destas coleções do arquivo, que estão à guarda do Arquivo e Biblioteca da Madeira, o acervo fotográfico do antigo Ateliê Vicentes, que há bocadinho acabámos aqui também de ver uma imagem, fundada em 1865 por Vicente Gomes da Silva e que, tendo estado em atividade até à década de 1970, é uma das mais importantes coleções portuguesas de fotografia. Um acervo conservado em depósito no Arquivo e Biblioteca da Madeira desde 2016, que não se esgota na fotografia produzida pelo próprio Ateliê Vicentes, hoje transformado em Museu de Fotografia da Madeira, Ateliê Vicentes, uma vez que foi incorporando espólios dos mais relevantes fotógrafos profissionais e amadores com vínculo à Madeira, entre os quais salientamos o fotógrafo amador João Anacleto Rodrigues, um dos pioneiros da fotografia e do cinema na Madeira, que é, na verdade, o autor das fotografias que serviram de matriz aos postais do Bazar do Povo, que aqui também me ocuparão. Numa anterior pesquisa no Arquivo e Biblioteca da Madeira, cruzara-me já com a sua vasta coleção de postais ilustrados e como há já algum tempo queria olhar com maior atenção para a exposição Labirinto da Memória, considerei que, ao participar nestas jornadas de fotografia histórica de Canárias, Identidades Atlânticas, estavam reunidas as condições para revisitar essas 2 coleções de bilhetes postais ilustrados, colocando-as em diálogo, procurando perceber de que modo esses 2 conjuntos de objetos visuais, criados com um intervalo de mais de 100 anos, eventualmente se iluminariam e, interrogando-me também se, porventura, as suas histórias, aparentemente tão distantes, se cruzariam ou complementariam de alguma forma. Passemos então a falar dessas 2 coleções. E começo pelos 4 álbuns. Eles não cabem todos num slide, eu vou tentar mostrar algumas. Portanto, estes 4 álbuns, intitulados Souvenir of Madeira, foram editados pela empresa Bazar do Povo. Tem aqui uma imagem do Bazar do Povo. No Funchal, na transição do século XIX para o século XX, com recurso, como eu disse há pouco, à impressão fotomecânica e à manipulação da cor através da cromocolotipia. O álbum número 4, com 10 postais, é este. Eles não estão aqui todos, salvo erro. 10 postais não datados. O álbum 4A, com 8 postais datados de 1912. O álbum 6, com 12 bilhetes postais também não datados. E o álbum número 7, com 12 postais com datação desconhecida.
repetindo-se, como eventualmente poderão ter notado, não raras vezes de álbum para álbum, com pequenas variações de cor e de inscrições, as fotografias que servem de matriz a estes bilhetes postais ilustrados, segundo Nélio Pão, serão da autoria, como eu disse, de João Anacleto Rodrigues, um dos muitos fotógrafos amadores madeirenses da viragem do século XIX para o século XX, que também fotografou significativamente, é bom também lembrar aqui, as Ilhas dos Açores e as Ilhas de Canárias, já pelo menos fotografias de Tenerife na coleção do João Anacleto Rodrigues à guarda do arquivo da Madeira, e que, para além da paixão pela fotografia, era um dos sócios da empresa Bazar do Povo. Este bazar é uma das mais importantes casas comerciais cuja existência marcou a história da fotografia e do cinema na Madeira. Uma história, um parênteses, que continua ainda muito por fazer. Fundado em 1883, o Bazar do Povo teve, entre outras, uma secção de fotografia que existiu até à década de 1960 e uma tipografia dedicando-se desde cedo e de forma intensiva à edição e à comercialização de bilhetes postais ilustrados. Acompanhando o que à época era comum neste tipo de coletâneas de postais, os álbuns número 4 e número 4A e também o 6 e o 7 oferecem imagens coloridas de vistas panorâmicas do Funchal, captadas a partir de vários pontos da cidade, de locais e edifícios com relevância social, como a Igreja da Sé, a Catedral, o Teatro Municipal e o Mercado da Fruta, restaurantes e hotéis, o Jardim Municipal, o cais de entrada marítima na cidade e as principais ruas comerciais. Apresenta também figuras humanas descontextualizadas ou em cenários rurais, exibindo trajes castiços e exercendo atividades e hábitos tidos como característicos na ilha, meios de transporte típicos como a rede, o carro de bois, o carro de cesto, o comboio. Às fotografias do Funchal juntam-se, mas com assinalável menor destaque, fotografias de outras localidades da ilha, o Monte, na periferia do Funchal, e Câmara de Lobos, dois locais turísticos. A edição em álbum destes postais, formato agora acessível a qualquer turista, embora imitando em certa medida os mais requintados e dispendiosos álbuns de fotografias, muitos deles também de viagens, que a aristocracia europeia conservava e exibia aos que frequentavam o seu círculo social mais próximo, como estratégia de consolidação da sua posição hierárquica na sociedade. A edição em álbum, dizia eu, destes postais, criava uma imagem puzzle e portátil da Madeira, harmoniosa, castiça, sobretudo rural e até festiva, veja-se o destaque dado aos instrumentos musicais e a manipulação do colorido nas imagens, com paisagens soberbas na cidade e no campo, mas onde é também possível encontrar o conforto de hotéis e restaurantes modernos, um porto marítimo ativo e uma dinâmica mas pacata vida urbana. De resto, uma imagem da Madeira muito próxima da imagem romântica da ilha, que desde o século XVIII era construída e disseminada internacionalmente através de representações mais refinadas e de acesso mais dispendioso e restrito, como, por exemplo, a literatura de viagens, as gravuras, as aguarelas ou até as estampas com representações da Madeira. Portanto, estes Souvenir of Madeira, e noto aqui assim o título em inglês, que circulavam internacionalmente cumprindo a sua função de meio de comunicação interpessoal à distância, mas que também eram colecionados por turistas e nativos, respondendo à febre cartofílica ou à cartomania que o fascínio pela fotografia alimentava nas sociedades ocidentais na transição do século XIX para o século XX, e que a Madeira não escapou, se tivermos em consideração o elevado número de fotógrafos e ateliês de fotografia de que há registro e os numerosos editores de postais ilustrados comercializados na ilha. Essas fotografias / bilhetes postais constituíram, de facto, aquilo que hoje se designaria talvez como o melhor e mais eficiente cartaz turístico, isto é, confirmavam visualmente ser a Madeira uma ilha-jardim, entre aspas,
ou a Pérola do Atlântico, também entre aspas, nomes porque a Madeira passaria muitas vezes a ser designada no discurso do marketing da indústria turística em forte expansão desde o início do século XIX. A este respeito, ou seja, o postal ilustrado através da reprodução de fotografias provar o caráter edénico da Madeira, importa não esquecer que o primeiro fascínio causado pela fotografia residiu no seu caráter ilusionista, o de criar imagens que supostamente corresponderiam a reproduções fiéis do mundo representado. A novidade tecnológica de então conferia à fotografia uma inquestionável função realista de testemunho, como se ela fosse reveladora, duplicadora de uma realidade existente. Criada através de um processo mecânico e químico, criava-se a ilusão de que a fotografia seria uma representação transparente e objetiva do mundo representado, ignorando que o simples enquadramento, enquanto seleção de fragmento do mundo que se quer dar a ver, era já o primeiro mecanismo que deitava por terra a falácia da objetividade transparente absoluta da fotografia realista. E se tal se verifica na fotografia, mais ainda ocorre na sua transformação em bilhete postal ilustrado, como os do Bazar do Povo. Aqui, à seleção do enquadramento, junta-se, entre outras manipulações, como por exemplo a da cor, uma outra seleção mais apertada das imagens fotográficas que o bilhete postal irá remediar, sendo claro, desde o primeiro momento dessa seleção, o alcance que essas imagens da ilha teriam através da circulação postal internacional e não ignorando também que o futuro comprador desses souvenirs o faria movido pelo propósito de os guardar para a memória futura, como antes acontecia com a fotografia, ou até para os exibir junto do seu círculo mais restrito, como prova da sua visita a um lugar de eleição, a Ilha Jardim. Neste sentido, consideramos que o bilhete postal ilustrado de matriz fotográfica resulta de um duplo processo de remediação. Acho que... Ai, é este. Ai, não é este. Enganei-me no... Pronto, enganei-me no PowerPoint, não era este. Neste sentido, consideramos que o bilhete postal ilustrado de matriz fotográfica resulta de um duplo processo de remediação de paisagens. Remediação, porque, na verdade, não dá para substituir, pois não? Dá, posso. Aqui não tenho as outras imagens, peço desculpa. Não sei se é preciso fazer alguma coisa lá dentro. Desculpa. Enganei-me no... Peço desculpa. Ok. Acho que é este. Ai, este. Não. É este, ok. Já está, não está? Sim, ok. Y ahora yo lo pongo. Ok. Mil perdões. Neste sentido, considero que o bilhete postal ilustrado de matriz fotográfica resulta de um duplo processo de remediação de paisagens. Remediação, porque, na verdade, se assiste à transferência da imagem fotográfica para um outro médium, onde passa a coexistir e a dialogar com a palavra escrita, uma remediação que muitas vezes segue uma cadeia remediadora que remonta a formas de representação visual mais antigas, como o caso das gravuras, das aguarelas, das estampas.
mas também remediação no sentido etimológico, recuperando o sentido do verbo latino remediare, que significa curar, sarar, corrigir, atenuar o que antes estava mal ou doente. Neste último caso, porque não só a impressão fotomecânica, com recurso à cromocolotipia, parece querer melhorar a qualidade e o realismo da imagem fotográfica, aproximando-a até da aparência estética da aguarela ou das estampas coloridas, mas também porque no processo de seleção dos enquadramentos do território a fotografar e depois na seleção das imagens fotográficas a transformar em bilhete postal ilustrado, há um inequívoco propósito de corrigir, apagar, curar o que de algum modo pudesse colocar em causa essa imagem da ilha paradisíaca. E aqui importará introduzir um outro conceito, também ambíguo, que é justamente o conceito de paisagem. Paisagem é não apenas uma representação visual, e pode ser não só visual como também literária, não é? De um território e dos elementos que o constituem, e portanto situamos no âmbito da história da arte, mas é também, e seguindo aqui assim a proposta da Convenção Europeia da Paisagem assinada em Florença em outubro de 2000, é também um território mais a percepção e implicação humana nesse território. Portanto, paisagem é também o mundo representado, que não é apenas território, antes é o território percepcionado, sentido, experienciado pelos sujeitos. E, neste sentido, paisagem não é apenas um cenário, como por vezes a representação visual cria essa ideia. Resulta da interação humana com o território, da implicação do sujeito nesse território, é também um processo hermenêutico determinado por fatores culturais e, por isso, ensinável e educável. Ainda neste sentido, a fotografia e as artes visuais, de um modo geral, foram determinantes na formatação de um certo olhar panorâmico sobre o território, cabendo-lhe hoje, talvez, um outro papel fundamental na desconstrução dessa forma de ver e pensar a paisagem, promovendo uma mais responsável literacia visual que, entre outros aspectos, demonstra a falácia da transparência realista e, através de uma nova forma de ver e experienciar as imagens, promover também uma mais rigorosa literacia da paisagem. Ora, em certa medida, julgo ser isto o que encontramos na segunda coleção de bilhetes postais ilustrados, que aqui gostaria muito rapidamente de vos partilhar convosco. Isto porque, em certa medida, esta segunda coleção contribuiu, porque, em certa medida, aquilo que ela vai fazer é apropriar-se das imagens dos trabalhos de artistas expostos na exposição Labirinto da Memória, trabalhos esses que, por sua vez, problematizavam justamente as imagens edénicas da ilha. Então, que coleção de postais é esta? É constituída por 17 bilhetes postais ilustrados, editados, como eu disse, em 2013 no Funchal, por José Ziberchema, um fotógrafo espanhol residente há largos anos na Madeira e também ativista de causas sociais e ambientais, recorrendo a fotografias da exposição coletiva Labirinto da Memória. Esta exposição, patente entre 18 de outubro e 17 de novembro de 2013, no antigo Colégio dos Jesuítas do Funchal, onde hoje se situa a reitoria da Universidade da Madeira, foi uma exposição promovida no âmbito de um projeto de investigação académico sobre a memória de desastres naturais na Madeira, fenómenos que desde 2010, como há pouco referi, eram agudamente experienciados na ilha. Labirinto da Memória, exposição e também coleção de postais ilustrados, foi então o resultado de um desafio lançado pelo curador José Ziberchema a 19 artistas visuais contemporâneos com vínculo à Madeira, no rescaldo traumático da aluvião de 2010 e dos incêndios florestais de 2010 e 2012. O desafio foi desenvolver em trabalho, através de diversas técnicas artísticas, fotografia, vídeo, instalação, desenho, pintura, num processo criativo que os levasse a repensar o modo como, ao longo do tempo, na Madeira, se desenvolveu a relação humana com o meio natural e com o território.
O que se pretendia era que, através da criação artística, artistas e a própria comunidade madeirense revisitassem e revissem criticamente o labirinto da sua memória cultural, com tudo aquilo que esta sempre tem de condicionador na nossa percepção e da nossa ação no mundo. Ora, é neste sentido que me parece ter sido muito feliz a ideia de, no âmbito dessa exposição, ser editada uma coleção de bilhetes postais ilustrados. Isto porque, a par com as narrativas de viagens, gravuras e aguarelas estampadas em diversos formatos e para diversos fins, fotografias e o próprio cinema, o bilhete postal ilustrado terá sido certamente um dos mais eficazes construtores da memória cultural da ilha, no que toca à percepção e à relação dos sujeitos insulares com o seu território. Não será por acaso que uma das peças expostas de autoria de Teresa Jardim, está aqui em baixo, e que depois é reproduzida justamente num dos postais, se intitula justamente Postal. Portanto, é esta aqui assim que está em baixo. É um poema inscrito na parede do espaço expositivo. O projeto de editar a coleção Labirinto da Memória teve 3 finalidades, segundo o curador. Em primeiro lugar, criar, ele diz mesmo em espanhol, um recuerdo, portanto também um souvenir, um recuerdo físico dos trabalhos expostos, que os visitantes, turistas e também a comunidade local pudessem conservar consigo e partilhar com outros, resistindo assim ao esquecimento da visita experienciada. Em segundo lugar, através desse recuerdo, levar os visitantes a descobrir mais informações sobre a obra representada em cada postal e sobre o artista em causa, pois no verso de cada exemplar foi inscrito um QR Code hiperligado a um sítio na net onde essa informação estava disponível. E, em terceiro lugar, angariar fundos com a comercialização dos postais destinados a compensar financeiramente os artistas que tinham participado na exposição sem qualquer financiamento. Por conseguinte, mais do que cumprir a função de meio de comunicação interpessoal à distância, que esteve na gênese do bilhete postal ilustrado no final do século XIX, a coleção Labirinto da Memória surge com uma função mnemónica e com um estatuto de memorabilia. Função essa que, na verdade, os bilhetes postais ilustrados, e já antes destes, as próprias fotografias e os cartões de visita ilustrados, também assumiram, nomeadamente quando representavam figuras, objetos ou lugares icónicos dotados de valor social e cultural dignificante e legitimador, como era o caso de uma obra de arte. A cartofilia exponencial verificada nas 2 primeiras décadas do século XX prende-se justamente com essa sedução. De resto, a mediação de objetos artísticos através da manipulação e mercantilização da sua imagem é hoje prática corrente junto das instituições culturais e no mercado da arte, satisfazendo assim a ânsia de apropriação do objeto artístico com finalidades várias, como já notava cautelosamente no princípio do século XX Walter Benjamin nos seus ensaios seminais sobre fotografia e a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. Ao fotografar-se o objeto artístico, e se calhar também ao fotografar-se uma paisagem idílica ou idealizada, e depois ao vender-se, comprar-se essa imagem no mais acessível formato bilhete postal, impresso a mais baixo custo e em maiores tiragens do que permitia a revelação fotográfica, procede-se à redução física e simbólica desse objeto artístico para que possa ser apropriado, consumido pelo comprador, na esperança de que a aura da obra de arte se estenda ao seu mundo mais doméstico. Não será propriamente isto, ou não será apenas isto, que ocorre com a coleção Labirinto da Memória. Desde logo porque a edição destes bilhetes postais ilustrados pouco tem a ver com os interesses mercantis e auráticos do mercado da arte, mas sobretudo porque os postais adquiridos pelos visitantes da exposição não transportam consigo apenas imagens de obras de arte, transportam declaradamente, como se enuncia no título da exposição e da coleção de postais, imagens que revelam o trabalho da memória, ou melhor, de contra-memória,
dos artistas convidados, enredados nos labirintos da memória cultural madeirense e cujas obras exibidas, ou se calhar melhor, partilhadas com os seus conterrâneos e também com os visitantes turísticos nessa exposição e depois reapresentados de forma portátil na coleção de postais ilustrados, como um recuerdo, um souvenir, querem, na verdade, ativar o eventual choque causado pela estranheza causada ao visitante da exposição perante aquelas representações não realistas, mas críticas e, se calhar, mais exatas daquilo que é a Madeira. O álbum Labirinto da Memória, à semelhança dos vários souvenirs of Madeira do início do século XX, constrói também uma imagem fragmentária da Madeira, mas agora, sobretudo, caleidoscópica, volúvel, como o trabalho fotográfico, por exemplo, de uma das fotógrafas. Tem aqui assim esta fotografia, não é? Uma imagem não nítida. Uma imagem não caleidoscópica, não tranquilizadora, que justamente coloca em causa a tradicional imagem da ilha como território edénico. A ruína e a destruição, ou a sombra vermelha e negra que em vários postais se evidenciam, apontam para uma experiência trágica da ilha, de que se procura recuperar em outros trabalhos, mas que se sabe necessitar de mais responsabilidade cívica e atenção crítica relativamente ao modo como o sujeito insular percepciona, representa, se relaciona e reconstrói também com a arte o seu território. Neste sentido, os postais ilustrados da coleção Labirinto da Memória são também, como tinham sido a coleção Souvenir of Madeira, do Bazar do Povo, remediações de paisagens insulares, paisagens artísticas, mas também as da relação humana com o território insular. Obrigada.